Fala, povo do meu canal. Então, cara, chegamos no episódio 10. Depois dessa massa de revisão para o seu Enem, como prometido, você teve essa série com 10 questões, com conteúdo, e chegamos no final, Binho. A prova tá chegando, né, Fabiano? Sim, cara. Tá batendo nervosinho? Não, cara. Nervoso vai bater, mas você tá preparado, você sabe disso, né? Tá, Binho, mas o que eu tenho que fazer agora? Agora, meu amigo, de olho na vinheta. Então, senhores, episódio 10 eu deixei uma questão que é recorrente numa prova de Enem, tá? Trabalhar eletroquímica. Transferência de elétron, reação redox, alguém oxida, alguém reduz. E aí você tem as pilhas e tem as eletrólises. Até me perguntaram ontem, Binho, qual é a diferença de pilha e eletrólise? Uma é espontânea e outra é não espontânea. Uma é não forçada e a outra é forçada. DDP positiva para espontânea e DDP negativa para não espontânea. Só que a questão que eu vou te trazer é de pilha. E você já tem essa aula no canal, então não precisa se preocupar com esse detalhe. Você pode ver a aula no canal, saber todo o detalhe e aí depois responder, perfeito? Só claro que eu vou sempre fazer isso. Como é uma revisão para o Enem, eu vou te passar uma revisão e resolver a questão contigo. Tá bem, vamos para a revisão como você sempre fez? Sim, vamos lá. Então você tem pilhas, aonde você sabe muito bem que você tem uma transferência eletrônica, que você sabe que aqui é corrente contínua e sempre sai do menor potencial para o maior potencial, sempre sai do negativo para o positivo, você tem a corrente elétrica, o fluxo de elétron saindo do polo negativo para o polo positivo. Aí você lembra o seguinte, quem oxida, oxida dá. Guarda isso aqui, ó, oxida dá elétron. Reduz, recebe elétron, então você vai ter uma transferência eletrônica. Alguém tem facilidade dá elétron, potencial de oxidação altíssimo, e o outro tem um potencial de redução altíssimo. Perfeito? Lembra que eu te falei alto para os dois, tá? Potencial de oxidação, alguém gosta de dar, e potencial de reduzir, alguém gosta de receber. Beleza? E aí você tem o eletrodo negativo, eletrodo ânion, eletrodo ânion, eletrodo ânion, você chama de anodo. Então quem oxida é o anodo, oxida é o anodo, vogal com vogal. Foi de boa, senhores? O e A. Binho e o outro lado, consoante com consoante, reduz cata-elétron, reduz cata-elétron, reduz, bem, entendi. Então você tem alguém reduzindo, então se está reduzindo, está recebendo elétron, então é o cátodo. Foi de boa, né, senhores? Beleza, então bem, ó, oxida, reduz, ânodo e cátodo. E aí você tem que saber o que acontece com a placa e a solução. Como você tem ali uma pilha clássica, a pilha de Daniel, pilha aquosa, não é uma pilha seca, bem, pilha seca por quê? Porque ela não é molhada, só por isso. Mas volta para cá. Você sabe muito bem que o anodo vai sofrer corrosão, ele vai oxidar, ele vai dar elétron, então a placa sofre corrosão, você perde matéria dessa placa, e aí você deixa a solução concentrada. Por quê, Binho? Vai ter sempre uma placa e uma solução. Placa e solução. Aí você volta na aula e percebe o porquê. E aí, Binho, se uma sofre corrosão, a outra placa sofre deposição. Estou mostrando para vocês, ó. É a placa. Uma sofre deposição e a outra corrosão. Ok? Beleza, Binho. Uma aumenta a massa e a outra diminui a massa, se você quiser guardar assim. Volta na aula. A solução vai ficar concentrada, porque uma vai corroer, vai deixar a solução concentrada de íons, e a outra vai ficar diluída porque você vai retirar íon da solução. Ok? Tá bem, mas aí não vai ficar um desequilíbrio nesta pilha, nesse gerador de energia, nessa célula galvânica, que também você pode chamar ponte salina. Concentração dos íons constante. Na ponte salina passa íons. Na ponte salina, íons. Na via aérea, corrente elétrica. Foi de boa, senhores? Então, só para a gente poder revisar. Oxida, reduz. Ânodo, cátodo. Corrosão, deposição. Concentrada, diluída. Foi de boa? Pô, bem, agora sim. Então, fazer o seguinte. O que eu preciso fazer agora? Agora você olha para a tela para a gente responder a questão. De olho na tela. Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras, visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco e ar, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco, em um eletrodo aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar
está representado na figura. Você está vendo a figura aí. E agora a questão, Binho. No funcionamento da bateria, a espécie química formada no anodo é... Vamos lá então, senhores, olha só. Anodo é quem dá elétron. Cátodo é quem recebe, quem reduz. Vamos à lógica. Já que você vai fazer o Enem é muito mais lógica, meu amigo. A prova do Enem você faz isso. Vamos usar a lógica aqui, tá? Bem facinho. Binho, como assim? Olha só. Você tem uma placa porosa onde entra o oxigênio, que é um metal, já guarda isso, que é um potente oxidante, é um potente agente oxidante, ele oxida alguém, perfeito? Aí fica muito fácil você responder, e você sabe muito bem, a transferência eletrônica acontece na via aérea, você sabe muito bem disso, no fiozinho que você usa, passa por uma resistência elétrica, tem um efeito Joule, aí vai para a física, mas você sabe muito bem que depende dos eletrodos que você tem. Depende do eletrodo da esquerda e da direita. Aqui tem oxigênio e lá tem zinco. Perfeito? Ó, poroso e zinco. Claro, para entrar de oxigênio, né, Binho? Só que tem o seguinte, senhores. Vamos pensar um pouquinho. Se fosse oxigênio com ferro, você tem em casa uma placa de ferro, que é um metal. Estou comparando ao zinco. E você sabe muito bem que seu prego ele é galvanizado. Anodo de sacrifício. Depois dá uma olhadinha nisso, tá, gente? Mas vamos lá. Se você pegar oxigênio e água que tem na atmosfera, sabe muito bem que esse ferro, depois de um certo tempo, ele vai começar a perder massa. Ah, bem, ele vai enferrujar? Exatamente. Ele vai perder massa porque ele está sofrendo um processo de oxidação. Metal tem a facilidade de oxidar, senhores. Então, se cair na tua prova uma pilha de zinco e ar, você sabe muito bem que o oxigênio, junto com a água, ele vai oxidar esse zinco. Ele vai corroer esse zinco, porque metal tem um raio grande comparado a metal. Se eu pegar uma tabela periódica, consigo fazer o comparativo. E quando você tem um raio grande, você tem facilidade de perder elétron. E quando você tem facilidade, você dá. Alguém dá e alguém recebe. Aí, bem, o polo negativo que dá, eu chamo de anodo. Então, quem é que vai estar no anodo oxidando? É o zinco em relação ao oxigênio. Só que o que a prova fez? A prova foi lá, colocou várias espécies nas alternativas e colocou essa reação paralela como resposta para anodo. Se você pegar a equação global, vai dar o hidróxido de zinco, beleza, mas você tem uma reação paralela com o hidroxila. Aí vai dar essa resposta. Binho, mas olha só, o que eu preciso responder? Cara, é muito óbvio. Você vai lá e responde o metal. Tem o oxigênio e tem o metal. O anodo, quem oxida, vai ser o metal. Ai, Binho, achei que era mais difícil. Não. Então vamos responder, André Fabiano? Olha para a tela. No funcionamento da bateria, a espécie química formada no anodo, o hidrogênio não pode ser, o oxigênio não pode ser, a água não pode ser, a hidroxila não pode ser. Ah, Binho, só pode ser aquela espécie de zinco hidroxilada, aniônica, que é a letra E. Viu, senhores? A resposta correta é a letra E. Tá aqui, ó. O zinco dando elétron, o zinco oxidando. E a espécie que você tem é a espécie hidroxilada, aniônica. Perfeito? E você tem um ânion ali. Claro que aí você tem uma reação paralela. Tá aqui, ó, o polo negativo que dá e o polo positivo recebe em um gerador de energia. Se você pensar em eletrólise é outra coisa. Tá bem, o que eu tenho que fazer agora? Então, senhores, assim, ó, acabou. Fizemos toda a revisão, como prometido, 10 questõezinhas, 10 episódios nessa série. E detalhe, você vai fazer uma prova no domingo. E você vai vencer nessa prova domingo. Porque você passou por um ano totalmente pandêmico, você sabe que você é único, você é singular, você passou por vários processos onde seu psicológico poderia estar afetado, você acabou chegando nessa fase, mas você foi muito resiliente. Então você sabe que você é capaz. Você pode mais. E detalhe, gente, é o que eu falo para minha filha que vai fazer a prova também. Uma prova não te define. Prova não define caráter. Você consegue entender isso? Então você vai fazer essa prova com convicção que você está preparado. Você sabe que tem pessoas do seu lado querendo o seu bem. Então eu não desejo sorte, eu desejo boa prova, porque você está muito bem preparado. Coloque isso na tua cabeça. Não existe prova que te define. A avaliação vai te deixar nervoso? Sim, mas você consegue muito mais. Tá bem, o que eu tenho que fazer agora? Agora você faz a prova porque eu fui.
quero. Também quero estudar. Eu quero mais